Salve, salve família! Eu hoje estou fazendo algo meio diferente aqui. Essa semana eu gravei um episódio e eu pensei em desistir do Solta a Voz Preto, pelo menos do podcast. Havia vários motivos para isso. Assim, eu comecei contando pelo final, mas depois eu volto pro meio da história. Eu gravei um episódio, deixei agendado para sair hoje, e nesse episódio eu estava explicando por que eu estava desistindo do Solta a Voz Preto. Enfim, para quem trabalha com arte e faz isso de forma independente, sabe o quanto que é difícil algumas coisas. E com podcast não é diferente. Na verdade, talvez podcast seja até mais complicado em alguns pontos. Primeiro porque hoje nada funciona de forma orgânica. Nada, absolutamente nada. Se você canta, se você é músico, se você é youtuber, streamer, enfim, qualquer tipo de arte que você faça, sobretudo que tem algum viés digital, você não consegue ter alcance se você fizer isso de forma 100% orgânica, se você não utiliza algum tipo de impulsionamento, legal ou ilegal. E o Solta a Voz Preto não tem nenhum tipo de impulsionamento, eu faço apenas de forma orgânica. Era um pouco frustrante, sabe? Fazer tantas coisas que eu faço, sei lá, eu gravo, aliás, né, antes de gravar, eu escrevo o roteiro, eu separo as pautas, e aí eu gravo, edito, mixo, masterizo, crio a capa, agendo o episódio na distribuidora para poder sair no ar, no dia que eu coloco. E ter 30 pessoas ouvindo é bastante frustrante. Não vou mentir para vocês que isso é extremamente frustrante. É claro que eu não posso ser ingrato. Tem muitas pessoas que me procuram, que me mandam mensagens, que deixam directs para mim nas redes sociais, agradecendo pelo conteúdo, falando o quanto que isso aqui tem sido importante, e eu não posso deixar de mencionar isso e não posso deixar de levar isso em consideração. Mas o fato é que para quem não está com nenhum trabalho de renda fixa, que é o meu caso por enquanto, pelo menos na ocasião da gravação deste episódio aqui, eu ainda não tenho um emprego de renda fixa. No momento eu estou fazendo apenas freelas, que envolve assessoria de imprensa, social media, criação de logomarca, design, essas coisas. Estou me virando com essas coisas, mas eu ainda não estou, né, de carteira assinada, por assim dizer. Então, quando você ainda lida com isso, a coisa fica mais frustrante ainda. Porque a gente vê, né, nas redes sociais afora aí, o quanto que algumas coisas que não fazem o menor sentido têm muito mais alcance do que coisas que trazem algum tipo de edificação para quem está consumindo. O que eu estou querendo dizer com isso? É que enquanto eu estou aqui fazendo conteúdo por amor, por vontade de fazer alguma coisa diferente e que traz algum tipo de conteúdo produtivo para quem está consumindo, pessoas aí estão ganhando milhões de views fazendo besteira, fazendo bobagem, fazendo piada ou apenas sensualizando, coisas desse tipo. Então, realmente, é bem frustrante. Mas, por outro lado, também eu fiquei pensando, já teve tantas coisas na minha vida que eu desisti, que eu falei que não queria mais fazer e simplesmente fui lá e parei de fazer, e passei a lidar, depois de algum tempo, com a dúvida do tipo, o que teria acontecido se eu tivesse continuado? O que teria acontecido se eu tivesse insistido um pouco mais? E, sei lá, eu acho que eu não quero lidar com isso de novo. Eu não tô afim de ter que persistir numa coisa, aí eu desisto, e aí quando eu desisto, eu fico depois pensando se como teria sido assim, como teria sido assado, e eu não quero ficar lidando com esse tipo de frustração, eu não quero ficar lidando com esse tipo de dúvida. Mas outro ponto também é que o Solta a Voz Preto é uma espécie de terapia para mim, porque muitas das coisas que eu falo aqui são coisas que eu também estou buscando aprender. Eu estou buscando colocar na minha vida. E isso pode soar um pouco controverso, devido à sensibilidade de algumas coisas que eu falo, mas na verdade não. Não é porque eu entendo que algumas coisas precisam ser mudadas que invariavelmente eu só posso falá-las se eu passar a praticar essas coisas. Afinal de contas, o primeiro passo para você melhorar, para você mudar o seu modo de ver a vida, é reconhecendo que você precisa mudar algo. E então, quando eu falo isso, significa que eu estou reconhecendo algumas coisas. E o reconhecimento é o primeiro passo para você começar a ter novas atitudes.
novas formas de ver a vida. Então, o Solta Voz Preto me ajuda muito nesse sentido. Muitas vezes as coisas que eu posto nas redes sociais é de mim para mim mesmo. E aí, claro, as pessoas que acabam consumindo, lendo, vendo ou ouvindo alguma coisa e se identifica com aquilo, a gente acaba criando uma sinergia. A gente acaba se enxergando um ao outro, né? E isso é algo muito gratificante. Então, eu vou continuar com o podcast, eu vou continuar com o Solta Voz Preto. Talvez eu mude o formato, como já estou fazendo com esse aqui, porque, afinal de contas, se você está no Spotify, você não está só me ouvindo, você está me vendo também. Eu estou fazendo aqui um formato de vídeo, que é um pouquinho diferente, eu quero experimentar isso de vez em quando. Talvez eu mude um pouco o formato do podcast, talvez eu transforme ele numa coisa um pouco mais minimalista e até mais intimista também, porque, não vou mentir para vocês, isso aqui dá um trabalho que vocês não fazem ideia. Não é fácil fazer um podcast, não, assim, tecnicamente falando, ele não é difícil, mas operacionalizar isso é um pouco complexo. E eu preciso focar em várias outras coisas da minha vida. Tem essa questão do emprego que eu falei, tem a questão da música, né? Para quem me acompanha nas redes sociais sabe que recentemente eu lancei uma música nova que está no meu canal do YouTube. Então, tô tocando isso na minha vida também, que foi uma coisa que eu deixei por muito tempo parado na minha vida. Mas hoje, assim, eu acho que eu encontrei paz no que diz respeito a fazer música. Então hoje eu não me sinto mais pressionado e nem aflito em ter que fazer música e tem que fazer sucesso e tem que ser isso e tem que ser aquilo. Eu não tô mais tão preocupado com isso hoje em dia. Hoje em dia eu tô fazendo quando dá vontade de fazer. E nesse momento eu estou com vontade de fazer música. Então eu vou continuar fazendo. Mas, paralelo a tudo isso, eu vou continuar com o Solta Voz Preto, porque eu acredito que é importante a gente tratar de alguns assuntos. É importante falarmos que sim, é possível ter uma masculinidade positiva. Não é porque você é um homem que você não pode demonstrar suas vulnerabilidades. Inclusive, este episódio aqui é uma prova disso, porque por um dado momento eu fiquei vulnerável o suficiente para querer desistir disso aqui. Eu acabo meio que até sem querer me dando como experiência própria para isso. Eu acabo me colocando como uma prova viva disso. E é possível sim a gente ter uma masculinidade positiva, é possível sim ser um homem preto e ser um ser humano, e eu tô falando isso não no sentido racial da coisa, mas no sentido de que para nós já é muito difícil algumas coisas. Para nós já é mais difícil do que para outros homens de outras etnias. Então tudo é muito mais sensível para nós. Mas a partir do momento que a gente entende os nossos limites, que a gente entende que a gente precisa se cuidar e que a gente precisa, sim, colocar para fora aquilo que está nos envenenando, a vida tende a ficar um pouquinho mais leve. É isso que eu venho tentando trazer através do conteúdo que eu crio no Solta Voz Preto. Então, a gente vai continuar se vendo. Provavelmente mude o dia da semana que eu vou lançar os episódios do Solta Voz Preto, mas isso eu vou falando nas minhas redes sociais. Para quem ainda não segue, qualquer rede é @soltavozpreto. Para quem quiser também participar do financiamento coletivo do Solta Voz Preto, você pode fazer isso através do apoia.se/soltavozpreto. Tem o Pix também, que é o meu e-mail, soltavozpreto@gmail.com. E para fechar aqui, quero agradecer mais uma vez vocês que continuam consumindo meu conteúdo. É por vocês que eu estou seguindo também. E agradecer o apoio do portal bocadaforte.com.br, que é o primeiro portal de rap aqui no Brasil, que vem resistindo desde 1999, trazendo muito conteúdo relacionado à cultura hip hop. É isso, estamos juntos, até a semana que vem, e todo o poder para o povo preto. Paz.